O que eu tenho aqui são dois métodos químicos para a descontaminação biológica da água. Eu primeiro vou falar aqui sobre as pastilhas de descontaminação biológica. Isto, a primeira coisa que vocês têm a fazer com estas pastilhas, com estas ou com quaisquer umas, primeiro, antes de mais, têm que analisar a água, ver se a água tem sedimentos ou não, ou se está contaminada quimicamente ou não. O que estamos aqui a tratar é pura e simplesmente descontaminação biológica. É óbvio, se tiver com sedimentos, tenho que filtrá-la. Para isso, vou fazer outros vídeos que vocês podem acompanhar, bem como contaminação química, vai ser abordado noutros vídeos. Aqui vou falar só de descontaminação biológica através de métodos químicos. As pastilhas. A primeira coisa que vocês têm a fazer numa descontaminação com pastilhas é ler o folheto informativo. É a primeira coisa. Isto porque todos os fabricantes usam fórmulas diferentes para fazer as pastilhas. Quase a maior parte delas tem tempos diferentes de atuação. Por exemplo, esta aqui diz que são 4 horas que demora a atuar. Eu já tive pastilhas de 30 minutos e de menos, penso eu. Estas demoram 4 horas, portanto, vocês, o facto de terem umas pastilhas hoje que demora 10 minutos, amanhã comprarem outras, não pensem que demora 10 minutos também as outras. Não, leiam o folheto, porque podem estar a correr o risco de pegar umas pastilhas destas, demora 4 horas, ao fim de 10 minutos ou 20 ingerem em água e estão a ingerir água contaminada biologicamente. Portanto, isto é a primeira coisa a fazer, é consultar o folheto. Segunda coisa, vocês quando purificam a água, eu não trouxe cantil, mas tinha aqui uma garrafa de água, posso exemplificar aqui. Vocês devem descontaminar, seja garrafa, ou seja um copo, seja o que for. As partes que entrarem em contacto com a água contaminada devem de ser também descontaminadas. Porque, reparem, eu se chegar a um charco e encher a garrafa assim, toda a água que está contaminada vai tocar aqui o gargalo aqui da garrafa. O que é que acontece? Eu vou fechá-la, descontaminei a água, abro para beber, e a minha boca vai entrar em contacto com esta parte que está contaminada, que não teve contacto sequer com os químicos, não é? Então o que é que nós fazemos? Após meio tempo de atuação, ou seja, neste caso elas dizem que são 4 horas para atuar, o que é que nós vamos fazer? Ao fim de 2 horas vamos abrir o gargalo, viramos assim para baixo e chocalhamos assim e tornamos a fechar. Isto é simples. Se for um copo ou qualquer recipiente, abanam assim um bocado a água, de modo a que ela transborde um pouco. Isso é outra coisa que devem fazer. Depois, relativamente ainda aqui às pastilhas de purificação, elas são 99,9% eficazes. Portanto, há sempre o risco de passar uma bactéria ou outra, há sempre risco de passar esporões e prions, que isto não consegue combater esse tipo de bactérias. Mas como é uma situação de sobrevivência, vocês têm é que desinfetar e cada um é que sabe o que é que vai fazer, se bebe ou se não bebe. Eu desinfetava e bebia. Não vou estar a pensar muito nisso. Relativamente ao outro processo de desinfecção, e isto, eu vejo isto como um método alternativo, porque eu nunca iria colocar tintura de iodo para desinfecção como se tivesse algum método alternativo, por exemplo as pastilhas, eu nunca ia utilizar tintura de iodo. Isto porque o prolongamento de uma utilização de mais de 2 semanas de tintura de iodo causa danos na saúde. E isto está comprovado e estudado. Vocês podem pesquisar, vocês vão ver artigos governamentais a falar sobre isto.
tintura de iodo, por uso prolongado, causa danos na saúde. Portanto, isto é um método alternativo, para além de que isto, tal como as pastilhas, não nos consegue eliminar o prion, nem os esporos bacterianos e Cryptosporidium. Isto também não elimina. Portanto, eu só mesmo, se não tivesse mais nada, é que utilizava isto. A dose recomendada disto são 5 gotas por litro de água, tintura de iodo a 2%, eu como não tenho 2%, é 1%, eu colocaria 10 gotas, litro de água limpa, ou seja, 5 gotas num litro de água limpa. Se a água estiver suja ou turva, vocês colocam o dobro, colocam 10 gotas. Neste caso eu tenho aqui a 1% tintura de iodo, eu colocava o dobro, colocava 20 gotas. Outra coisa, o tempo de contacto são 30 minutos. Se a temperatura estiver abaixo de 25 graus por aí, vocês aumentem o tempo de contacto, ou seja, aumentam o tempo de espera até beberem a água. E pronto, fica assim concluído estes 2 métodos de desinfecção química para a água contaminada biologicamente.